Começamos o CNN Arena falando da polêmica envolvendo o presidente Lula e o candidato liberal da Argentina, Javier Milei. Nas redes sociais, Milei acusou o presidente de realizar ações diretas contra a candidatura dele, com base em um artigo da colunista Vera Rosa, publicado pelo jornal Estado de São Paulo. Milei escreveu, abre aspas, a casta vermelha treme, muitos comunistas nervosos e com ações diretas contra mim e meu espaço. A liberdade avança, viva a liberdade, fecha aspas. A publicação aponta uma suposta interferência do presidente Lula para liberar um empréstimo de US$ 1 bilhão do Banco de Desenvolvimento da América Latina à Argentina. O dinheiro teria facilitado a renegociação da dívida com o Fundo Monetário Internacional e teria favorecido o candidato de esquerda Sérgio Massa. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social do governo disse que o empréstimo não teve a interferência do presidente Lula, que não houve pedido à ministra Simone Tebet e que foi uma decisão de 19 dos 21 países membros do banco para ajudar com a escassez de recursos da Argentina. Vou dar o meu muito boa noite ao Vinícius Poit. Vinícius, o Brasil atuou para ajudar Sérgio Massa, já que o Brasil faz parte do CAF? Boa noite. Boa noite, Leandro, Clarissa, Pedro, Magno e você que está acompanhando aqui o CNN Arena, né? Com essa chuva e trânsito em São Paulo, que essa greve, eu vou te falar, está com efeitos ainda, viu, gente? Mas, obviamente, o Milei está no direito dele de colocar o posicionamento político dele, né? Já que está numa eleição, acabou de sair do primeiro debate presidencial, e também acusar o posicionamento político do presidente Lula e da ajuda para a Argentina. Se você me perguntar, Leandro, eu acho sim que tem uma mãozinha pesada ali para uma influência de soltar dinheiro para a Argentina. Se o presidente Lula está mobilizando os ministérios e as ferramentas que a gente tem com o BNDES e outros para, inclusive, emprestar o nosso dinheiro, quem dirá o dinheiro dos outros? Quer dizer, o nosso dinheiro também, gente, não é dinheiro do governo, é dinheiro dos outros brasileiros, né? Mas emprestar dinheiro de algum mecanismo internacional, seja via BID, seja via Banco Mundial, seja via CAF ou qualquer outra organização como o NDB, né? Na verdade, aonde a Dilma está presidindo. Então, se me perguntar sobre posição política, é óbvio que vai ter uma forçação de barra para fazer de tudo para o Massa vencer e continuar a hegemonia da esquerda na Argentina. O Milei está no direito dele, é razoável fazer essa acusação. Agora, novamente, a gente tem que pesar o quanto esse estilo mais agressivo, mais de gritar, mais de gesticular, vai levar o Milei para a vitória. Espero que ele esteja ponderando isso. A gente viu que no debate ele já foi com um tom mais tranquilo, para tentar desbancar a esquerda na Argentina e não só na Argentina, né, gente? Na América Latina. Eu acho que quem está apoiando e financiando Massa e outros deveria se perguntar, como é que está a inflação na Argentina mesmo? 100% ao ano? Querem que continue assim? Como é que está a Venezuela, que está com um regime ditatorial de esquerda há muito tempo? Como é que está mesmo Cuba? Como é que está a Coreia do Norte e outros? É bom se perguntar antes de perpetuar esse tipo de governo no poder. Vamos ao nosso boa noite também ao Magno Cal. Magno, vou acrescentar uma informação aqui ao questionamento que eu fiz ao Poit, que o Brasil tem participação de mais de 37% no capital do CAF. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Pedro, Clarissa, Poit e todo mundo que nos acompanha nessa noite aqui no Arena. Leandro, na minha visão, há dois pontos distintos. Há um ponto que nós, como pagadores de impostos no Brasil, gostaríamos de saber se é fato ou não o que foi noticiado em uma coluna do jornal Estado de São Paulo, que o Brasil trabalhou ativamente para liberar esses recursos provisoriamente, né, para fazer esse empréstimo à Argentina. Nos interessa da mesma forma que nos interessava as ações de Bolsonaro em favor de Macri na eleição anterior da Argentina. E um outro ponto é um ponto político. É óbvio que o governo brasileiro tem um lado nas eleições argentinas, como o governo brasileiro comandado por Jair Bolsonaro tinha um lado nas eleições anteriores do nosso país vizinho. O Brasil recebeu não apenas o presidente da Argentina, mas também o Massa, o ministro da Economia do país, há poucas semanas.
inclusive com o ministro Haddad falando abertamente sobre ações que o Brasil poderia fazer, inclusive porque a Argentina tinha uma falta grave de dólares e precisava fazer transações em moedas alternativas, como, por exemplo, no caso, foi a moeda alternativa chinesa. Não é um segredo isso, nós precisamos saber se a informação passada pelo Estado de São Paulo realmente é verdade e temos que naturalizar as declarações políticas. Não é a primeira vez que um governo brasileiro tem lado nas eleições argentinas e também não vai ser a primeira ou a última vez que um candidato oposicionista e com esse jeito histriônico do Javier Milei vai se utilizar de uma informação dessa para fazer um post com esse tipo de linguagem, é uma linguagem que ele utiliza bastante. Para nós brasileiros, as discussões políticas a respeito da política argentina, de Massa e Milei, eu acho que interessa um pouco menos do que saber exatamente como o Brasil e o governo brasileiro atuou nesse caso. Vamos ao nosso boa noite também a Clarissa Oliveira. Clarissa, eu vou soltar aqui mais um elemento para poder enriquecer o debate. Vale ressaltar que a Argentina, em tese, ela não poderia ter mais acesso aos recursos porque estava sem limite no CAF. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos meus colegas todos de bancada, ao Magno, que está aqui um pouquinho mais longe, todo mundo que está assistindo a gente. Leandro, o que a gente viu acontecer depois que essa notícia veio à tona, né? O Palácio do Planalto hoje começou uma mobilização muito intensa para desmistificar aí a ideia de que teve uma atuação específica da parte do presidente Lula para influenciar a eleição na Argentina, com o objetivo específico de derrotar ou de prejudicar dramaticamente o candidato Milei. O que as fontes com as quais eu conversei repetiram para mim a exaustão? Primeiro, eu acho que é muito importante a gente pontuar que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que era quem teria, em tese, recebido a ordem do presidente Lula para influenciar essa votação, diz que nunca recebeu um telefonema do presidente Lula. Ela deu essa declaração para Raquel Landim, a gente falou sobre isso mais cedo no 360. Então, isso eu acho que é um elemento importante a ser considerado, né? Então, tem aí uma divergência, pelo menos, de versões que circulam. Não seria a primeira vez, não quer dizer que não tenha havido uma operação para, de alguma forma, financiar, subsidiar a Argentina. Existem também algumas polêmicas, pelo que eu conversei ali em reservado, a respeito de como, de fato, funcionaria a liberação de um empréstimo dentro desses moldes. Em primeiro lugar, o que as minhas fontes me dizem? A liberação de recursos para a Argentina veio com um aval muito amplo da imensa maioria dos países. Por quê? Porque, pelo que estavam me explicando, esse empréstimo foi feito de maneira triangulada. Ele já contava com uma garantia expressa do Fundo Monetário Internacional, que estava disposto a liberar mais recursos para a Argentina, mas com a condição que houvesse a quitação de alguns débitos prévios. E aí, o combinado, pelo que me disseram ali, é quase como se tivesse acontecido o seguinte. Imagina, o Pedro Venceslau aqui está me devendo dinheiro, né? Não pagou as contas aqui, está me devendo dinheiro. E aí ele vira para o Leandro e fala: Leandro, eu tô devendo uma grana aí na praça, mas a Clarissa falou que me empresta mais dinheiro se você me ajudar, desde que eu pague o que eu já devo para ela primeiro. E aí você me empresta, aí você libera um dinheiro para ele paga a primeira conta para mim, e aí a gente libera um novo empréstimo, entendeu? Essa triangulação garantiria o empréstimo que foi concedido pela CAF. Então, por isso, teria havido a avaliação de que não tinha um risco significativo nesse empréstimo. Então, não vamos dar $1 bilhão para a Argentina e a gente não sabe se esse dinheiro vai voltar. Essa é a versão que está sendo difundida pelo Palácio do Planalto. Lembrando, o que dizem ali o Brasil, embora, independentemente da participação de capital ali na CAF, teria, segundo essas mesmas fontes, direito a apenas um voto. Até porque os países fundadores têm direito a 2 votos. Então, o peso do voto brasileiro seria muito pequeno entre todas as nações que compõem esse fundo. Então, dentro desse banco de fomento, o Brasil teria uma voz limitada. Ou seja, o governo do presidente Lula não teria o poder de direcionar os votos de todas essas figuras para prejudicar Milei. Então, tem aí, aparentemente, um discurso político que está permeando
empurrando essa negociação e o que a gente pode dizer sem sombra de dúvida alguma é que esse empréstimo está sendo utilizado para alimentar uma narrativa eleitoral. Milei foi o primeiro ali a aproveitar o embalo, pegou a matéria do Estadão, postou nas redes sociais e disse, ó, lá vai o comunista. Então, antes eu acho que a gente precisa olhar com cuidado como foi o processo de liberação desse empréstimo e qual era o real poder do Brasil em fazer essa liberação. Olha, boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Não é de hoje que governos recuam de posições. E eu geralmente costumo acreditar no jornalismo profissional, especialmente na Vera Rosa, que é uma jornalista que eu conheço há mais de 20 anos e que trabalhou comigo no jornal Estado de São Paulo. Eu vi hoje uma avalanche de críticas e quase que um cancelamento nas redes oficiais, inclusive, do governo, em relação à Vera Rosa. A posição da Vera e do jornal Estado de São Paulo é de reafirmar essa informação, que houve esse contato. Segundo a Vera Rosa, o contato do Palácio do Planalto com a Simone Tebet ocorreu no fim de agosto, às vésperas do ministro da Economia, Sérgio Massa, e partiu do gabinete do ex-chanceler Celso Amorim. Então, eu acho que a gente tem que ter muita moderação nesse momento. Eu não vou entrar aqui no mérito político de se o Lula pressionou ou não, se o Lula está errado ou certo em fazer qualquer tipo de movimento. É evidente que esse episódio causou um impacto na eleição da Argentina, um impacto negativo para o Massa, mas num momento como esse eu tendo a acreditar no jornalismo profissional e na repórter que é a Vera Rosa. Vale ressaltar que o CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, é formado por países como a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, Jamaica, Venezuela, Uruguai, Portugal também, Paraguai, México, Panamá, Peru, enfim, muitos países que têm hoje como liderança presidentes da esquerda. São presidentes da esquerda, é uma operação financeira para ajudar um dos países que fazem parte desse bloco, faz parte desse bloco. Agora, uma movimentação que teria acontecido às vésperas da eleição gera, claro, um questionamento sobre se esse movimento foi feito ou não para ajudar um dos candidatos ali na Argentina. Mas por que não ajudar um dos países membros, né? Porque a gente tem que lembrar que a Argentina é o nosso principal parceiro comercial na região. Eu acho que tem essa ressalva que precisa ser feita, né? Não teria também, dada essa triangulação do empréstimo, como eu estava falando, o que justificaria o Brasil ir contra a concessão desse empréstimo, se ele estava amplamente garantido pelo FMI? Mas eu vou fazer... não quer dizer também que, desculpa, só vou concluir. Por favor, não quer dizer também que não tenha havido nenhum tipo de operação por parte do governo federal para talvez influenciar outros integrantes do banco a também endossarem esse empréstimo? Talvez. Acho que essa pergunta precisa ser feita. Mas eu vou fazer uma provocação aqui aos senhores. Na situação na qual a gente se encontra, o Brasil, esperando o resultado de uma eleição na Argentina. Nós dependemos também da Argentina e a Argentina também depende do Brasil. O Brasil se movimentar dessa forma, diante de um candidato que está à frente nas pesquisas, que tem um tom acima do normal, vamos dizer, agressivo, com o atual governo brasileiro. A postura do governo brasileiro, se pensando em relações exteriores com a Argentina, não foi um pouco delicada em relação a esse ponto? A gente não antecipou aí um mal-estar ou alimentou ainda mais esse mal-estar por um possível governo que pode ser eleito na Argentina? Poit. Não tenho dúvida, Leandro. Isso não só nesse caso, tá? Mas em outras falas, olha, é um perigo o Milei ganhar, se não me engano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, olha, o Milei pode trazer uma desestabilização. Então, uma antecipação de um conflito que eu vejo desnecessário. Se o Brasil está preocupado com a sua economia, se o Brasil está preocupado com o Mercosul, vão fazer o seu trabalho para a prosperidade do Mercosul. Não ficar preocupado com uma ideologia ou já ficar atacando o Milei para fazer política e participar da campanha na Argentina. Vale ponderar uma questão aqui. Todos os bancos, e eu tenho conhecimento deles do lado privado e do lado público também, BID, CAF e outros, são instituições seríssimas que têm governança, sabe? E que não tem também, né? Vamos fazer o advogado aqui do outro lado, que não tem uma interferência também tão grande do Lula chegar lá e canetar.
né? Esses bancos fazem processos de diligência e crédito. Não, e são 21 países, Não, né, muita no banco. gente. Dizer que o Lula sozinho foi lá e deu um jeito de dar $1 bilhão para o Milei... É isso que eu queria dizer. A narrativa, cada um usa como quiser. E o Milei está usando, e é razoável que ele use. Mas esses bancos, gente, tem processo, tem governança. Ninguém chega lá e dá uma canetada e fala que é para rolar. E esses empréstimos também não saem assim, ó. Tem um processo, uma diligência para isso acontecer, um plano que tem que ser apresentado. Portanto, acredito eu que é um desgaste desnecessário nesse momento para ambos os países, mas cada um vai usar para alimentar, como o Pedro disse que não gosta muito dessa palavra, a sua narrativa. Morreu mais um panda na China. Vamos ouvir o Magno Qual sobre esse questionamento que eu fiz agora, se antecipar aí uma crise com a Argentina. Magno. Leandro, eu não acredito que o governo pense que está possivelmente antecipando uma crise com o nosso vizinho, porque o governo brasileiro trabalha para a permanência no poder do candidato peronista. O governo brasileiro trabalha com a vitória, ou trabalha pela vitória de Massa. O Brasil não deve considerar nesse momento a vitória de Javier Milei, que acho é uma atitude bastante prejudicial ao interesse estratégico do país, como era prejudicial o Bolsonaro não considerar a possibilidade da vitória de Fernandes e ter ficado daquela forma que nós nos lembramos como Bolsonaro ficou na última eleição argentina. O que é absolutamente estranho é percebermos o trabalho de Bolsonaro para a reeleição de Macri e acharmos absolutamente normal, e acharmos no plural do debate público, que o governo brasileiro atua como tem atuado em favor do governo argentino. E, para finalizar, indo ao encontro do que o Pedro Venceslau colocou na sua primeira intervenção, não seria também a primeira vez que, dentro do Ministério do Desenvolvimento, há uma ida e uma volta, no caso da escolha do presidente do IBGE. Houve muito disse-me-disse, muito aprovei, não aprovei, o presidente falou comigo, o presidente não falou comigo. Então, também não seria a primeira vez que uma história vinda do Ministério da Simone Tebet seria mal contada nessa interlocução entre governo e a sociedade. O que o Magno falou, não foi a primeira vez que houve essa movimentação entre presidentes e ex-presidente da República defendendo a candidatura de um outro candidato e o candidato não venceu. Mas não é um movimento delicado e perigoso para a política externa do Brasil? Não, me parece assim, o presidente Lula sempre interfere em tudo, todo o tempo. E sempre que ele faz algum tipo de interferência, a reação daquele que sofre a interferência, muitas vezes, é minimizar ou negar a interferência do presidente da República, porque é sempre um desgaste. Não estou falando especificamente da Simone Tebet, estou falando em outras áreas também. Então, os ministros do presidente Lula, em geral, não têm a porteira fechada. Eles estão obrigados a aceitar indicações, muitas vezes, ou orientações políticas, ou, enfim, articulações que não são exatamente aquelas que eles gostariam de fazer ou de ter. Então, dito isso, eu acredito que ali no Ministério da Simone Tebet não é incomum que o presidente promova interferências, ou seja na indicação de nomes, seja na orientação de políticas públicas, seja em qualquer outro tipo de ação. É por isso que eu abri essa intervenção aqui hoje, dizendo que nós temos que levar em consideração que essa foi uma reportagem feita pelo jornal Estado de São Paulo, não foi feita por um blogueiro. Né? Não foi uma coisa, não é um rumor que surgiu na internet. Né? E também é uma jornalista que cobre o governo, cobre o PT há mais de 20 anos. Então a gente tem que levar esse fator muito em consideração antes de desacreditar essa informação da forma como o Palácio do Planalto veio fazendo. Sem contar que a Vera Rosa tem uma experiência grande de cobrir o Palácio do Planalto, não só no atual governo, mas de vários governos anteriores. Desde o começo do Lula, inclusive. E uma informação que reforça ainda mais a reportagem da Vera Rosa é o fato do próprio Sérgio Massa comparecer a Brasília agora no dia 28 de agosto, no Palácio do Planalto, um pouco antes do empréstimo. Clarissa. Não, eu acho o seguinte, a ideia de que Lula vá fazer o que tiver ao seu alcance em favor de um candidato que ele
entende que possa ser muito melhor para a relação diplomática do Brasil, isso é uma coisa. Agora, eu levanto ainda um parênteses. Eu acho que a gente tem que olhar, não estou dizendo aqui que não teve uma articulação por parte do Planalto em favor da Argentina. Muito pelo contrário, eu acho que isso está bastante evidente, na verdade. Mas eu acho que a gente precisa ponderar qual foi o poder do Brasil em dar uma definição a respeito do destino de $1 bilhão da CAF. É esse o questionamento que eu acho que merece ser feito. Porque o que Milei está fazendo? De que forma que Milei está utilizando essa informação? É claro, ele vai distorcer o que for que vier ali na mão dele de acordo com seus interesses políticos eleitorais. Qual é o plano dele nesse momento? Ele quer alegar que o Brasil é um país liderado por um comunista que tem como grande objetivo atacá-lo e impedir a sua eleição. E ele utiliza isso para ganhar votos, para dizer, tá vendo, esses comunistas querem me tirar porque eu vou ganhar, eles estão fazendo de tudo, deram $1 bilhão para o meu adversário. A pergunta é, foi isso que aconteceu? Não sei se eu consigo enxergar poder do Brasil sozinho para fazer isso sozinho e influenciar toda a CAF e o FMI dentro dessa operação.